Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Eu espero que você esteja bem, tá certo? Eu sei que você estava ansioso, aguardando a nossa aula sobre o segundo parágrafo de desenvolvimento. Mas eu resolvi fazer um adendo em relação à introdução. Por quê? Porque eu tenho recebido muitas redações, né, para correção e eu tenho me deparado com a seguinte situação. Os alunos estão conseguindo desenvolver muito bem o primeiro parágrafo de desenvolvimento, mas estão sentindo uma certa dificuldade na introdução. E eu não sei se foi uma falha minha ou se o aluno realmente não conseguiu compreender. Então, para a gente satisfazer a essa dificuldade, né, satisfazer essa dúvida, eu decidi gravar esse adendo. Então, veja só. Introdução. Eu vou explicar primeiro a introdução para PM, PE. Depois eu faço um rápido adendo para PC, PE, tá bom? Então veja. Na PMPE, gente, nós só temos 20 linhas. Ficou horrível, eu vou apagar, porque eu tenho toque. Na PMPE, nós só temos 20 linhas para fazer a redação completa. Então, desde o início, nós montamos a nossa estrutura da seguinte forma: 4, 6, 6 e 4. Introdução, 4 linhas. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, 6 linhas. Segundo parágrafo de desenvolvimento, 6 linhas. E conclusão, 4. Ou seja, nós fechamos o nosso esquema com 4, 6, 6 e 4, certo? 4 linhas, introdução, 6 linhas, primeiro parágrafo de desenvolvimento, 6 linhas, segundo parágrafo de desenvolvimento e 4 linhas para conclusão. Professora, não consigo escrever em 4 linhas. Posso ultrapassar? Não pode. Se você ultrapassar as 4 linhas, corre um sério risco de você prejudicar a sua introdução ou o seu desenvolvimento, a sua conclusão. Então, você tem que começar a treinar com esse esquema 4, 6, 6 e 4. Posso fazer 5, 5, 5 e 5? Pode. Só que, o que é que você acha que é mais importante na sua redação dissertativa? A sua introdução e conclusão ou a sua argumentação? Obviamente que é a sua argumentação. Por quê? Porque uma das notas da redação é justamente a respeito do seu poder de persuasão, do seu poder de argumentação, seu poder de convencimento. Então, obviamente, você vai precisar de uma quantidade maior de linhas para desenvolver a sua argumentação. Por isso que eu expus essa estrutura. Eu acho que é a mais lógica, considerando o que nós temos para falar na redação, tá bom? Então, veja, nós vimos que a introdução, ela é composta de apresentação do tema, transição do tema e apresentação de aspectos. Foi isso, gente, que nós combinamos? Sim. Professora, eu tenho muita dificuldade de fazer a apresentação. Prestem atenção. Digamos aqui que o nosso tema seja
Meu Deus. Exposição da vida íntima privada nas redes sociais. Digamos que esse aqui seja o nosso tema. A exposição da vida íntima ou privada nas redes sociais. O que fazer na apresentação? Na apresentação, você vai escrever apenas um período. O que é um período, Luciana? É o que vai iniciar o seu parágrafo da letra maiúscula até o ponto final. Pronto. Você tem um período apenas, que é o que vai iniciar o seu parágrafo e vai até o ponto final. Vai da letra maiúscula até o ponto final. Imagine que você tem uma única frase para apresentar a sua redação ao seu corretor. Considere o fato de que o seu corretor nada sabe sobre o tema. Ele estava morando em uma caverna e ele nunca ouviu falar na vida sobre o tema. Digamos que você tem uma única frase para apresentar o seu tema ao corretor. Como você faria essa apresentação? Eu estou dando essa pausa para que você pense. O que seria exposição de vida íntima? É você mostrar detalhes da sua vida cotidiana, da sua vida no dia a dia, certo? Pronto. Então, aqui, você já disse ao seu corretor o que é exposição da vida privada. É apresentar detalhes do seu dia a dia. E o que seria, onde seria essas redes sociais? A apresentação dos detalhes do dia a dia em que são redes sociais para você. Se você tivesse a oportunidade de dizer ao seu corretor o que são redes sociais, o que são as redes sociais, o que você diria? Pense aí com calma. Pronto. Eu sei que você já pensou. Então, você vai conceituar, é você olhar para o seu tema, que no caso é a exposição da vida íntima ou privada nas redes sociais. A apresentação, gente, é isso. É você considerar que o seu corretor, ele nada sabe sobre o tema. Considere que ele estava morando em uma caverna, sem acesso a qualquer tipo de comunicação, e ele quer saber alguma coisa sobre o tema. Como você faria, o que você falaria em um único período? Ou seja, do início do seu parágrafo até o ponto final. O que você diria a ele? Exposição da vida íntima ou privada nas redes sociais é o quê? É o ato de expor, o ato de mostrar detalhes do seu dia a dia nos amplos meios de comunicação. Pronto! Você já apresentou o seu tema. O que antes estava difícil para ele, agora para o corretor ficou fácil de entender. Ou seja, você precisa encontrar um meio de viabilizar o entendimento do tema em relação ao corretor. Você deve considerar o corretor, que é o responsável por dar a sua nota. Ah, professora, eu sei o que é exposição da vida íntima ou privada nas redes sociais. Eu sei que você sabe, meu bem, mas você precisa considerar que você está escrevendo a sua redação
para o corretor, que é o responsável por dar a sua nota. Então, a primeira coisa que você vai fazer na sua redação, no primeiro período que você tem, é essa apresentação. É justamente apresentar, tornar o tema da redação de entendimento mais acessível para o seu corretor. Esse é o objetivo da apresentação do tema, tá certo? Depois que você faz isso, depois que você apresenta o tema ao seu corretor, tornando mais fácil o entendimento, chega o momento da transição. Você vai ter mais um período, ou seja, a sua apresentação não terminou no ponto final? Depois do ponto final, a gente começa com letra maiúscula. Certo? Terminou no ponto final, começa a letra maiúscula, que vai até outro ponto final ou ponto simples. Pronto, você vai ter mais um período para fazer a transição. O que é transição? Aqui, gente, a gente vai usar o nosso primeiro conectivo. Tinha muito aluno iniciando a apresentação com é notório. Gente, eu recebi muita redação, muita introdução com esse é notório. Pessoal, esqueça essa expressão é notório. Porque se é notório, se é de entendimento já de toda a população, você não precisa falar. É notório, é óbvio, você não precisa falar. E a gente nunca inicia a redação com é notório. Isso aí ficou lá no tempo de 1900 e bolinha, tá bom? Hoje nós temos uma doutrina própria, toda voltada para redação, para discursivas, né? E eles abominam o uso de é notório. Se é notório, se todo mundo já sabe, não há necessidade de você falar. É de conhecimento público. Você não precisa falar isso, tá certo? Então, não esqueça, você não vai começar a sua introdução com é notório. A sua preocupação deve ser esclarecer o tema para o seu corretor. Em uma frase. É isso. Olhe para o tema e veja uma maneira mais simples, uma maneira mais fácil de você fazer com que seu corretor entenda. Você vai esmiuçar, detalhar o tema para o seu corretor. Já a transição, gente, é aqui que a gente vai utilizar o nosso primeiro conectivo. Aí você diz, professora, eu não posso começar minha redação com conectivo? Gente, conectivo significa ligação. Você vai ligar uma frase à outra, um parágrafo a outro, né? Que são os conectivos inter e intraparágrafo. Inter, parágrafo entre os parágrafos e intraparágrafo dentro do parágrafo. Quando a gente começa a nossa redação, a gente tem alguma ideia para ligar? Não tem. Por quê? Porque você acabou de começar a escrever. Ou seja, você iniciou a escrita agora, você vai ligar a sua redação a quê? A nada, meu bem. O seu primeiro conectivo você vai utilizar aqui, na transição. Eu espero que você tenha entendido a questão da apresentação. Pronto. Aqui, na transição, sim, nós iremos utilizar o nosso primeiro conectivo. Por quê? Eu vou ligar a minha transição à minha apresentação. Agora sim eu vou usar conectivo. Então, aqui, gente, o que é a transição? Eu preciso apresentar como é que esse tema está acontecendo na realidade, na minha atualidade. Então, aqui, você já vai iniciar o seu período com letra maiúscula, escrevendo um conectivo. Então, aqui você coloca atualmente, modernamente. Eu vou ter que apagar aqui. E vou ter que apagar o tema.
ficou pouco espaço para escrever. Atualmente, modernamente, nos dias de hoje, nos dias atuais, odiernamente, nos dias odiernos, nos dias modernos. Ah, professora, ixi, ficou muito escuro. Então, aqui na transição, a gente vai iniciar o período com o nosso primeiro conectivo. Porque aqui na transição, eu preciso dizer como é que o meu tema se apresenta na atualidade, na modernidade. Então, eu vou dizer, atualmente, o tema comentado se apresenta da seguinte forma. Como assim, Luciana? Atualmente, a exposição da vida privada, da vida íntima, acontece nos mais diversos segmentos, como? Aí você vai citar o WhatsApp, você pode citar como rede social o WhatsApp, Facebook, o Instagram, Twitter, o Threads. São formas, né, de exposição em redes sociais. São as redes sociais que nós encontramos. E elas são utilizadas por meio da internet. Pronto. Então, você vai dizer, atualmente, há uma grande exposição da vida privada nas redes sociais conhecidas como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Threads, não sei se tem mais alguma. Tem as profissionais, né? A LinkedIn, enfim. Você vai dizer como é que o tema ele está se apresentando na modernidade. Para isso, você vai começar o seu período de transição com o primeiro conectivo, tá bom? Com o primeiro conectivo. E para finalizar a introdução, nós vamos apresentar os aspectos. Olha, gente, isso aí que eu estou explicando até agora é exatamente igual para a banca Sebrasp. Aqui a facilidade que o pessoal que vai fazer PCPE tem, a facilidade é, a banca ela já entrega os aspectos, ou seja, ela já dá a tese. Ela já dá a tese ao candidato. Aqui no caso dos aspectos, você vai só citar aspecto 1, aspecto 2 e aspecto 3 que vem lá na nossa, que vai vir lá na prova de vocês, né? Na prova da discursiva. Já quem vai fazer PMPE, não se preocupem que depois eu vou fazer um recorte dos temas mais atuais da banca Sebrasp e do Instituto AOCP para que vocês treinem, tá? Então, tem muita gente que está sentindo dificuldade aqui, nos aspectos. Então, veja só. O tema que eu dei foi exposição da vida íntima, privada, nas redes sociais. Pronto, esse foi o tema. Quando você olha o tema, diga a verdade. Na hora que você lê o tema da sua redação, a primeira coisa que acontece é o brainstorm. O que é isso? Tempestade de ideias. Você já começa, a sua mente, ela trabalha de forma lancinante. Ela trabalha de uma forma intensa. Por quê? Porque na hora em que você lê o tema da redação, muitas ideias começam a vir sobre o tema. Muitas ideias. Então, o que é que você vai fazer com aquelas ideias? Na hora em que você lê o tema, você vai começar a anotar as suas ideias. Quando eu falo em exposição da vida íntima privada nas redes sociais, o que eu posso
O que é que eu tenho de ideia? Olha, tem abuso da liberdade de expressão. Por que eu digo isso? Que tem abuso da liberdade de expressão? Porque tem gente que se utiliza desse direito que é constitucional, né, o direito de você se expressar, tem muita gente que acaba se abusando, que acaba abusando desse direito, né? Que acaba abusando do direito de expor o que pensa. Então, as pessoas acabam muitas vezes cometendo até crimes, porque, preste atenção, quando nós sabemos que existiu um acidente de trânsito em determinado lugar, o que é que a gente mais vê? A gente vê vídeos. Então, a pessoa se utiliza, né, do seu direito de expressão, da liberdade de expressão, e grava ferindo a vida íntima das pessoas, ferindo a vida privada das pessoas, né? Então, eu vejo claramente um abuso dessa liberdade de expressão. O que é mais que eu posso... O que é mais que eu posso falar? O que mais me vem de ideia sobre exposição da vida íntima privada nas redes sociais? Então, eu vejo como o abuso da liberdade de expressão. Professora, poderia colocar cometimento de crimes? Não, eu não pode colocar cometimento de crimes. Por quê? Porque o cometimento de crime, ele é uma espécie de consequência do abuso da liberdade de expressão. Certo? Então, aqui, você pode colocar o cometimento de crime quando você estiver fazendo seu desenvolvimento. Eu quero que você comece a colocar suas ideias no papel. O que mais a gente pode colocar sobre exposição da vida íntima privada nas redes sociais? Há um abuso da liberdade de expressão, ausência de legislação eficaz para criminosos virtuais, exposição da vida íntima privada nas redes sociais. O que mais a gente percebe? Gente, quando acontece de haver uma exposição da vida íntima privada nas redes sociais, você expõe um vídeo e você é uma pessoa, digamos, extremamente magra ou extremamente gorda. Vocês lembram o que é que acontece? Eu vou expor um vídeo meu e, digamos, no Instagram. E eu sou gordinha. O que é que acontece? Na grande maioria das vezes, ataques. Concorda? Nós temos ataques. Então, ataques preconceituosos. Sim? Sim. Nós temos ataques preconceituosos. E muitas vezes isso ocasiona o quê, gente? Suicídio, isolamento social, mais depressão. Nós temos danos psicológicos. Então, veja, quando você pegar o seu tema, vai vir uma chuva de ideias. Eu não coloquei tudo o que eu estava pensando porque eu quero deixar você bem à vontade, tá? De forma que você não fique, não se sinta tendencioso a escrever o que eu estou falando, tá? Então, quando você tem esse brainstorm, aquelas ideias que vieram à sua mente durante o brainstorm, é justamente aquelas ideias, elas são os seus aspectos. Então, aqui, você vai escrever o seu aspecto. Aqui você pode fazer o seguinte,
Você vai apresentar. Digamos que você vai falar sobre ausência de legislação eficaz para criminosos virtuais e abuso da liberdade de expressão. Considerando a temática, deve-se analisar o abuso da liberdade de expressão, bem como a ausência... Cara, que letra horrível. A ausência de legislação eficaz para criminosos virtuais. Pronto, a sua introdução, ela foi concluída. Você fez a apresentação do tema, você fez a transição do tema e apresentou os seus aspectos. Então, veja. A apresentação do tema vai ter um período. A transição do tema vai ter um período. E o período vai ser iniciado por conectivo mais essa apresentação que você vai fazer aí na atualidade. Mas a transição precisa começar com um conectivo, tá bom? Precisa começar com um conectivo de atualidade. E a apresentação dos aspectos, que é o quê? Por que, professora, você fala em apresentação dos aspectos? É a construção da sua tese. Eu sempre falo dessa forma porque eu sei que vocês assistem a muitas aulas de redação e muitas vezes vocês escutam professores falando em tese, mas vocês ficam com dificuldade de montar a tese porque vocês não entendem. A tese, nada mais, nada menos do que isso. É o assunto principal dos seus parágrafos de desenvolvimento, tá certo? Então, os seus aspectos, você pode dizer, considerando a temática, porque aqui, gente, eu estou ligando o meu aspecto, a minha transição, que está ligada à minha apresentação. É assim que a banca ela vai avaliar os conectivos intraparágrafo. O seu parágrafo de introdução ele tem que estar muito bem ajustado, porque se você fizer palavras soltas, sem ligação, a banca ela vai desconsiderar, ela vai descontar a nota de você, tá bom? Então, considerando a temática, deve-se analisar. Aí você coloca o aspecto 1, que nasceu lá da sua brainstorm, e aspecto 2. Professora, em 4 linhas? Sim, 4 linhas. Banca Sebrasp tem exatamente o mesmo comportamento. A diferença é que, no aspecto, na apresentação do aspecto, na construção da tese, você não tem que ter esse trabalho aqui do brainstorm, não. Por quê? Porque a banca Sebrasp, ela já entrega a você os seus aspectos, tá bom? Exceto por isso, você precisa ter o mesmo comportamento, tá bom? Aí, veja, a estrutura para a banca Sebrasp. Introdução. 6 linhas. Conclusão.
6 linhas. Veja aqui, deixa eu colocar Sebrasp. O que é que acontece? Se, aí ficam o quê? No caso aqui, a redação da banca Sebrasp sempre são 30 linhas. Então, nós já utilizamos 12 linhas na introdução e na conclusão, certo? Então, ficaram exatamente 18 linhas para os nossos parágrafos de desenvolvimento. Se a banca entregar 2 aspectos a você, você vai fazer D1 com 9 linhas e D2 com 9 linhas, tá certo? Se ela entregar 3 aspectos a você, D1 vai ficar com 6, D2 vai ficar com 6 e D3 vai ficar com 6, ok? Pronto. Isso era o que eu tinha para repassar, mais uma vez, de introdução, porque aí você apara as suas arestas aí nas suas introduções e mande para que eu possa fazer a correção, tá bom? Eu vou passar um tema aqui, eu achei um tema muito interessante, eu acho que foi Tiago. Um momento, gente, eu vou abrir aqui para olhar o tema. Achei um tema extremamente bom para a gente praticar. Então, vocês podem fazer, eu quero que vocês treinem só a introdução desse tema aqui, ó. Crescimento da população prisional e situação de déficit de vagas. Pronto. Faça uma introdução. Todos vocês que assistirem a essa aula, façam uma introdução. Quem vai fazer PMPE, faz a introdução com 4 linhas. Quem vai fazer PCPE, faz a introdução com 6 linhas. E mande para que eu corrija, tá? Eu acho que essa aula ela vai facilitar bastante o entendimento, tá? Se você ainda estava com alguma dúvida a respeito de introdução, tá bom? Tchau, até a próxima.